Olá, vamos entrar agora na aula de metabolismo, que é um assunto que eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento, tem um breve entendimento sobre metabolismo. E a gente começa a entender um pouco mais na prática do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como funciona esse processo. Então, eu coloco essa figura aqui de início, que essa figura ela responde bem aqui à dificuldade e à complexidade que envolve o estudo sobre metabolismo. Então, o metabolismo é um conjunto de reações de síntese e degradação que ocorre no nosso corpo, no nosso organismo. Então, a gente percebe aqui tem o metabolismo de aminoácidos, metabolismo de cofatores e vitaminas, metabolismo energético como um todo, metabolismo dos carboidratos. Então, a gente tem uma série de reações que ocorrem. Nós tivemos uma aula anterior a essa, justamente para que a gente pudesse inserir esse tema, que é a aula de enzimas. Cada ponto desse aqui representa um substrato, né? E esse substrato ele se transforma em produto através de uma enzima. Então, olha a quantidade de proteínas, a quantidade de enzimas, a quantidade de substratos e formatos que ocorrem, e olha como isso acontece de forma sinérgica. Olha como uma linha está ligada à outra, né? Um metabolismo, né, específico de aminoácido, de carboidrato, né, dos ácidos graxos, de vitaminas, como eles estão interrelacionados. Eu gosto de colocar essa frase no início de Lavoisier, né? Uma frase antiga, mas eu acho que expressa bem a definição do metabolismo e a importância que ele tem para a nossa vida, que é o seguinte: em geral, a respiração é nada mais do que a combustão lenta de carbono e hidrogênio, semelhante a que ocorre em uma lamparina ou em uma vela acesa. E desse ponto de vista, animais que respiram são corpos combustíveis que queimam e consomem a si próprios. Alguém poderia dizer que essa analogia entre combustão e respiração não passou desapercebida pelos poetas ou ainda pelos filósofos da antiguidade, já tendo sido relatado e interpretado por eles. Esse fogo roubado dos céus, essa tocha de Prometeu, não representa apenas uma ideia engenhosa e poética. Ele é um retrato fiel das operações da natureza, pelo menos para os animais que respiram. Portanto, alguns podem dizer, como os antigos, que a tocha da vida ilumina a si mesma no momento em que a criança respira pela primeira vez e ela só se extingue com a morte. Olha só que interessante esse texto pequeno de Lavoisier, que ele explica de forma análoga, né, o que acontece na nossa vida. Então, a partir do momento que nós somos criados, né, a partir do momento da fecundação, do espermatozoide no óvulo e que forma lá o primeiro ovo, o zigoto, e que há o desenvolvimento, a transformação até que nós sejamos adultos. A partir daquele momento, duas células haploides se transformam numa única célula com 46 cromossomos, com 23 pares de cromossomos. E essa célula, para sobreviver, ela precisa de oxigênio, que nesse caso é entregue pela corrente sanguínea da mãe, assim como dos nutrientes. E essa célula cresce, ela se divide, né, ela se especializa e forma o organismo, né, o ser humano complexo. É nesse momento que a nossa vela é acesa, né? Nesse momento que a gente começa a utilizar o oxigênio e começa a formar ali o dióxido de carbono. A gente começa a produzir CO2 como produto final da respiração celular. Isso vai acontecer durante toda a nossa vida, né? Enquanto nós estivermos funcionando, enquanto nós estivermos com o coração batendo, com o cérebro a todo vapor. E no final da vida, quando nossos órgãos param de funcionar, as células perdem essa capacidade de captar o oxigênio e de eliminar o CO2. Então, isso é uma analogia perfeita. E o que mantém a vela acesa é justamente o nosso metabolismo. Então, o objetivo desse nosso encontro é descrever o metabolismo, diferenciar anabolismo de catabolismo, identificar os principais substratos e produtos. Ó, lembra que enzimas, né? Quando a gente fala de enzimas, a gente fala transformação de substratos em produtos através de uma enzima, dos processos anabólicos e catabólicos. Tá? Então, o que nós fizemos até agora, no passo a passo, foi a preparação para chegar até essa aula de agora.
Vamos lá. Então, metabólitos e enzimas. Esse aqui é o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Já deve ter ouvido falar em algum momento. E o ciclo de Krebs ele é um conjunto de reações, né? Ele é cíclico, por isso que ele chama de ciclo, porque ele é cíclico. Porque ele começa a partir da utilização ou da conversão do acetil-CoA, que é um elemento que contém 2 carbonos, e aí ele se liga ao oxalacetato, que é um produto de 4 carbonos, formando, a partir de uma enzima chamada citrato sintase, um produto chamado citrato, que tem 6 carbonos. E esse ciclo ele continua a partir de outras enzimas. Nesse processo, a gente tem um processo de perda de carbono, né? Esse carbono ele sai no formato de CO2 e volta novamente lá a formar o oxalacetato para receber outra molécula de acetilcoenzima A. Nesse processo, a gente gera aqui a molécula de NADH, FADH, GTP, que é uma molécula energética similar ao ATP, permitindo que a gente continue aqui a via de produção de energia aeróbia. Então, todo esse processo aqui, os conjuntos de reações, ele representa o nosso metabolismo. E por isso nós chamamos de metabólitos. Então, as vias metabólicas consistem em uma série de reações enzimáticas relacionadas que produzem produtos específicos. Esses produtos que nós chamamos de metabólitos fazem parte do metabolismo. Existem mais de 2.000 reações metabólicas já conhecidas, cada uma catalisada por uma enzima diferente. Então, o que a gente precisa entender hoje é o que é o metabolismo, né? Como ele funciona. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender que existe uma relação de síntese e degradação. Tá? Então, vamos entender as vias anabólicas, as vias de síntese. Tá? Então, anabolismo. Quando você pensa em anabolismo, você pensa em que, se você utilizar a palavra, né, na sua essência, anabólico, muita gente vai pensar em anabolizante. Você pensa em anabolizante, você pensa em crescimento. Provavelmente pensou numa pessoa muito forte, com muito músculo, né? E para que esse processo aconteça de síntese, de formação, e não necessariamente só de músculo, tá? Você pode fazer anabolismo de gordura, aumentar essas células de gordura. Para esse processo, as células utilizam ATP, onde a gente produz carboidrato, lipídio, aminoácidos, a partir de precursores simples, tá? Ou proteínas. E como ocorre o catabolismo, processo de degradação, dessas biomoléculas, gerando assim a energia necessária para que as células realizem todas as suas funções básicas. Então, são duas situações diretamente relacionadas. É um processo anabólico, é um processo de síntese, de formação de elementos maiores a partir de monoelementos, e um processo de degradação. Eles são simultâneos, eles acontecem ao mesmo tempo. Então, para que a gente forme elementos maiores, a gente precisa de energia, precisa de ATP. E que vem a partir da quebra dos elementos grandes para elementos pequenos. Tá? Então, por exemplo, a glicólise, que havia a utilização da glicose, do carboidrato, como fonte de energia para gerar ATP, assim como do ácido graxo. O que ocorre, o nosso corpo ele tem um equilíbrio dinâmico, que a gente chama de homeostase. Equilíbrio dinâmico é um nome que se contrapõe ou se contradiz, né? Porque se é equilíbrio, como ele é dinâmico, né? Porque o nosso corpo ele nunca está em equilíbrio perfeito, né? Essa palavra equilíbrio para o nosso organismo não ocorre. O que ocorre é a homeostase. A homeostase é justamente a tentativa de regular os desbalanços. Então, nós temos aí um aumento do efeito catabólico, por exemplo, quando você faz exercício físico, quando você faz jejum por muito tempo, é um período que a gente dorme, é o período que a gente tem maior quebra, né? Uma preponderância, um aumento de quebra de nutrientes para gerar energia. Por outro lado, quando a gente ingere uma grande quantidade de alimento, ou pequena quantidade de alimento,
a gente tem aí, quando não tem escassez de alimento por muito tempo, nós temos um efeito anabólico, que é captar esses elementos e guardá-los, utilizá-los para sintetizar o tecido ou para guardar e utilizar a posteriori como fonte de energia. Dentro desse aspecto, existem diferentes biomoléculas, né, que nós chamamos de macronutrientes, que compõem o nosso organismo. Os três principais são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, proteínas, nós vimos nas aulas anteriores, aconselho dar uma olhadinha, e carboidratos e lipídios nós veremos mais à frente. Então, o nosso corpo é composto por basicamente 3 elementos. Maior parte do nosso corpo é formado por água, em primeiro lugar, quase 70%. E aí os 30% que sobram são compostos por esses outros elementos, em proteína em maior parte. Então, tudo que nós ingerimos vai ser utilizado para compor o nosso organismo ou servir como fonte de energia para que nós possamos exercer nossas funções. E quem vai delimitar isso, o direcionamento, são as enzimas que compõem o nosso organismo. Então, para a gente definir e entender esse processo, a primeira definição é o que é metabolismo. Então, anota aí essa definição, porque permite que a gente entenda melhor esse processo. Então, o metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no interior da célula e que são responsáveis pelos processos de síntese, de formação, e degradação, de quebra, dos nutrientes que compõem a base da vida, permitindo o crescimento e reprodução das células, mantendo as suas estruturas e adequando respostas aos seus ambientes. Então, metabolismo é o conjunto de todas as reações de síntese e degradação que permite que nós crescemos e possamos nos reproduzir. Tá? O que nos mantém vivo, tá? Que faz o nosso corpo funcionar. Dentro desse processo, quando a gente fala de síntese e degradação, a gente dá um nome específico para isso. Ao processo de quebra ou de degradação, a gente chama de catabolismo, e o processo de síntese de formação a gente chama de anabolismo. A definição de catabolismo, né, quando a gente fala desse nome, a gente pensa em decompor ou degradar, ou seja, partir em pedaços menores. Então, catabolismo são reações químicas que produzem grandes quantidades de energia, ATP, então guarda essa informação. Tá? Muita gente confunde isso. Então, para a gente gerar energia, a gente precisa catabolizar. Então, esse ATP é gerado a partir da decomposição ou degradação de moléculas mais complexas, são as matérias orgânicas. Já o anabolismo, que é uma reação de síntese, são reações químicas que produzem nova matéria orgânica de seres vivos, ou seja, são as reações responsáveis por sintetizar novos compostos de moléculas mais complexas, a partir de moléculas simples. Para isso, ocorre o consumo, ou seja, ocorre o uso de energia sob a forma de ATP. Então, enquanto o catabolismo produz, o anabolismo usa essa energia produzida. Então, esse processo ele é cíclico, um depende do outro. O que ocorre é uma predominância em função do estado energético, do estado metabólico que você se encontra. Então, se você faz muito exercício ou jejum prolongado, você vai ter um estado catabólico predominante. Se você se alimenta muito, descansa bastante, você vai ter um efeito anabólico preponderante. Para ilustrar isso, essa figura aqui mostra a síntese, por exemplo, de carboidrato a partir de precursores simples. Tá? Nesse primeiro momento, a gente tem aqui um vaso sanguíneo, tá? Um capilar, contendo a glicose. Então, você comeu aí um biscoito, um macarrão, um arroz, uma fruta. Você vai digerir em pedaços menores, processo no tubo digestivo. Aí você vai ter moléculas de glicose, que são monossacarídeos. São unidades, tá, de carboidrato. Esse monossacarídeo, tá, aqui no músculo, ele vai entrar na célula através de um transportador. Nesse caso, no miócito, a gente chama de GLUT4. E ela vai passar por um processo para formar glicogênio.
Se você está no estado alimentado, você tem muita glicose, você está parado, acabou de comer, você vai estocar, vai guardar essa glicose como glicogênio. Tá? Então, esse processo é um processo que tem uma demanda, tá, de energia grande. Aqui do lado direito, a gente tem também esse processo inverso, né? A utilização de alguns substratos, como lactato, triacilglicerol, aminoácidos, que fazem a via inversa para gerar aqui a glicose necessária ou para estocar ou para utilizar como fonte de energia, tanto a glicose quanto os carboidratos. Então, esse aqui é um processo de síntese, de sintetizar o carboidrato. Esse outro aqui, ele mostra o processo inverso, tá? Aqui na figura da esquerda. Você pode ver aqui o processo catabólico, tá? E a respiração celular, quando a gente utiliza o aminoácido, ácido graxo ou glicose para gerar energia. Então, esses três elementos, eles são utilizados para gerar acetilcoenzima A, que é uma molécula de 2 carbonos. Então, por exemplo, a glicose é um conjunto de 10 reações que forma piruvato, e o piruvato ele vira acetil-CoA para um processo de perda de CO2. O ácido graxo também é um processo que a gente chama de beta-oxidação para formar acetil-CoA. Os aminoácidos também podem participar desse processo. Após a formação da acetil-CoA, essa degradação ela continua no ciclo de Krebs. A gente tem aqui a perda de carbono desse esqueleto da acetil-CoA. E a gente gera elétrons, né, esses Ezinhos aqui, para a cadeia de transporte de elétrons e gerar energia, ATP. Esse é um processo de degradação, esse é um processo catabólico. Um detalhe importante é que dentro desse processo catabólico a gente tem esse ciclo aqui, que é o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, que ele é tanto catabólico quanto anabólico. Por quê? Apesar da perda desses carbonos para formação de elétrons, né, e doar elétrons lá para a cadeia de transporte, nós temos também a formação, a partir desses precursores, desses substratos, de outros elementos que a gente tem no estado alimentado. Então, se você está muito alimentado, está em repouso, está em descanso, o que acontece? Os substratos que são formados nesse processo, em parte, vão ser utilizados como citrato, por exemplo, para formar ácido graxo e esterol, o alfa-cetoglutarato para formar glutamato, e arginina e purina, e assim vai. Então, a gente tem um processo de degradação, um processo de quebra, ao mesmo tempo que nós temos um processo também de síntese. Tá? Então, o ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs, ele pode tanto na via anabólica quanto na via catabólica. Tá? Então, é um processo que a gente chama de via anfipática, bastante importante no nosso organismo. Um outro elemento que está dentro desse contexto é a síntese e degradação de ácido graxo. Né? Então, eu apresentei aqui brevemente os carboidratos e a via do ciclo de Krebs. O ácido graxo ele também pode participar dessa via com produção de energia. Então, você come uma gordurinha, come um peixe, come uma carne, você come um alimento que tem ácidos graxos. Esse alimento ele vai sofrer processo de digestão, né? Na vesícula biliar. Os sais biliares eles emulsificam a gordura, né? Ou seja, eles permitem a quebra dessa gordura do alimento em pedaços menores. Né? No intestino, as lipases intestinais, elas degradam esses triglicerídeos em pedaços menores ainda, e esses elementos eles vão ser transportados por lipoproteínas ou por transportadores, como é o caso do quilomicron, por exemplo, até o tecido-alvo, né, ou vai retornar para o fígado. Então, esse processo de transporte, da captação desses ácidos graxos, como pelas apolipoproteínas, permitem que nós peguemos esses elementos,
transportemos e armazenemos eles nos nossos adipócitos, que são as nossas células de gordura. Então, você tem aqui o quilomicron, né, fazendo o carreamento desses ácidos graxos, desse triglicerídeo, até aqui as células gordurosas, é onde a gente armazena eles na forma de triacilglicerídeo. E aí a gente tem aí um gasto energético, gasto de energia, né, para que a gente possa armazenar a informação de energia quando a gente quebra em pedaços menores. Então, a gente tem um processo de síntese, de formação, para armazenamento, é o que muita gente não quer. Quando a gente come em excesso, a gente termina armazenando os ácidos graxos na forma de triglicerídeo. E quando há aí o processo de quebra, de oxidação, de degradação, acontece no exercício prolongado, acontece no jejum prolongado, a gente capta esse ácido graxo que está dentro dos adipócitos e utiliza como fonte de energia. Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais detalhado, tá, desse passo a passo. Então, a gente tem a corrente sanguínea, tem aqui a corrente sanguínea. Aqui a gente tem uma célula, tá, um adipócito, que é a célula de gordura, desse lado aqui, e uma gotícula grande de gordura. Você vai ver que ela tem aqui o triacilglicerol, que são as três perninhas aqui, né, do glicerol com ácido graxo. A gente consegue quebrar aqui e formar um diacilglicerol, que é essa moléculazinha aqui com dois ácidos graxos, e os ácidos graxos, né, separados aqui, que é a pontinha com a perninha aqui comprida. Esses ácidos graxos eles são transportados até o vaso e no vaso sanguíneo ele vai ser colocado aí através de transportador de ácido graxo, por exemplo, dos miócitos nas células musculares e vão sofrer um processo de beta-oxidação para formar energia. E esse é um processo, só para adiantar, é um processo que, por exemplo, é dependente de hormônio. Então, a gente tem aqui o glucagon, né? O glucagon ele se liga ao receptor de membrana lá no adipócito, né? E aí a gente tem a proteína G, né, que ativa a adenilatossiclase, que é uma enzima que forma o AMP cíclico a partir da produção de ATP. Você vê que é um processo longo, tá, da clivagem, ativação de uma série de receptores e enzimas para que a gente possa quebrar essa gotícula aqui do lipídio que está lá no adipócito e levar até o músculo para utilizar como fonte de energia ou para armazenar como gordura dentro do músculo para o uso posterior. Certo? E aí um transportador, por exemplo, importante, né, a albumina sérica, auxilia aqui no transporte desse ácido graxo. Aqui do lado, né, esse processo de forma simplificada, já que ocorre dentro da célula, então você tem lá o ácido graxo, né, o processo que está aqui de beta-oxidação, nada mais é do que isso aqui, olha só. Então a gente tem aqui um lipídio gigante, está vendo? Uma cadeia de carbono, um esqueleto de carbono muito grande. O que acontece na beta-oxidação, quando a gente usa a gordura como fonte de energia, é quebrar aqui, ó, dois carbonos dessa cadeia e formando assim acetil-coenzima A. Lembra que o acetil-CoA é uma molécula de dois carbonos. Esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs lá, lembra, se juntando ao oxalacetato através da enzima citrato sintase, formando aí esse citrato, que é a primeira proteína aí de 6 carbonos do ciclo de Krebs. Então, nesse processo de quebra, a gente forma energia. E os aminoácidos, eles também sofrem um processo catabólico e anabólico, antes de mostrar lá no ciclo de Krebs, o papel do ciclo de Krebs para a formação, por exemplo, de alguns aminoácidos. Os aminoácidos também fazem o papel inverso. Eles podem ser quebrados em pedaços menores, como, por exemplo, arginina, glutamina, cidina, prolina, formar glutamato, e a gente ter o alfa-cetoglutarato, que é um produto do ciclo de Krebs, entrar aqui direto. A isoleucina, metionina, treonina, valina, formando succinil-CoA, e assim vai, né? Uma série de aminoácidos que podem atuar aqui, tanto na via catabólica, né? Ou seja, formando outros elementos, quanto na via anabólica, né? Quando eles são formados a partir desses precursores.
Essa figurinha aqui ela é muito boa porque ela mostra essa relação direta entre o catabolismo e o anabolismo. Então, o efeito catabólico, a gente tem aqui a quebra de glicídio, né? Ou seja, de glicose, de lipídio, de aminoácidos, né? Em pedaços menores. Então, a gente tem a formação aqui de dióxido de carbono, água e o grupamento amina, que são os produtos. Então, guarda essa informação. Né? Quem são aqui os substratos e produtos. Então, no catabolismo, a gente tem como substrato aqui os macronutrientes e como produtos aqui CO2, água e o grupamento amina. A gente usa também aqui o NAD livre, o FAD, o NADPH, o NADP e o ADP, para que a gente possa, assim, gerar energia química. Então, o ATP, nós temos que ter esse NAD livre aqui, né, e o FAD livre, para a gente captar esses elétrons e poder gerar energia lá pela cadeia de transporte de elétrons. Então, os substratos são os macro e os produtos finais são o CO2, água e grupamento amino. Nesse efeito catabólico, né, nesse efeito aqui onde a gente gera energia, gera ATP, a gente vai doar ATP aqui para o anabolismo, nós temos um processo invertido. Então, o que acontece no anabolismo? No anabolismo, a gente pega aqui os aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, nucleotídeos, né, que são os precursores, e a gente forma moléculas maiores. Quais são essas moléculas maiores? Polissacarídeos, né, proteínas, lipídios e os ácidos nucleicos, que a gente utiliza como substrato. Então, esses elementos aqui, da direita, formando esses produtos que são maiores e mais complexos. Tá? Captando lá o ATP, o NADH, o NADPH e o FADH, que vem do catabolismo. Então, são relações interdependentes. Daqui a pouco eu vou perguntar para você quem são os substratos e quem são os produtos do catabolismo e do anabolismo. Então, pensando no substrato, são os macros, o produto, o CO2, água e grupamento amina, e do anabolismo, os substratos são os aminoácidos, monossacarídeos, ácido graxo, nucleotídeo, e os produtos são os polissacarídeos, proteínas e lipídios. Agora você deve se perguntar, pô, isso tem alguma coisa a ver com o processo de engordar ou de emagrecer. Porque quando você pensa em metabolismo, você pensa em reações de síntese e reações de degradação, né, de formação e de quebra. Qual é a relação que existe direta entre eles? Então, quando o catabolismo supera em atividade o anabolismo, ou seja, quando você tem mais quebra do que você tem formação, tem síntese, o organismo perde massa, o que acontece em períodos de jejum ou doença. Mas se o anabolismo superar o catabolismo, o organismo cresce ou ganha massa. Ou seja, você tem o emagrecimento. Se você fizer mais catabolismo do que formar, você quebrar mais do que você forma, e você engorda ou ganha massa, ganha peso, se você mais anaboliza do que cataboliza. Se ambos processos estão em equilíbrio, lembrando que o equilíbrio perfeito não existe, é equilíbrio dinâmico, a gente chama de homeostase, você tem aí um processo similar de anabolismo e catabolismo, isso é dinâmico porque um dia você vai comer 300 calorias, outro dia você vai comer 2.000 calorias, 2.500. Mas um dia você vai gastar mais energia do que no outro. Então você termina tendo um equilíbrio de peso porque você tem um equilíbrio dinâmico, a homeostase. Então, para que a gente possa entender isso aí de forma geral, é importante que nós percebamos aqui o nível de complexidade que tem todo dentro de todo esse processo, da quebra de carboidrato, proteína e lipídio, e que é um processo de mão dupla, é um processo que você tem degradação e um processo que você tem síntese, e é dependente do sistema. Tá? Então, vai acontecer de uma forma no músculo, de outra no tecido adiposo, de outra no tecido hepático. Então, cada tecido ele pode responder de forma diferente aos estímulos. Catabolismo vai ser semelhante para todos, né? Que é a degradação, e anabolismo também. Mas em momentos diferentes a gente pode ter reações para sentido diferente. Por exemplo, quando a gente está em jejum prolongado, a gente oxida mais, quebra mais os ácidos graxos que estão no tecido adiposo e fornece mais para os músculos.
Quando nós estamos em jejum prolongado, a gente faz um processo maior de gliconeogênese, que é formar carboidrato no fígado a partir de elementos que não são glicídicos. O exemplo de um exercício, por exemplo, você começa a fazer exercício em alta intensidade, começa a formar lactato, que é o produto final da glicólise quando a gente, pela via anaeróbia. Então, o lactato ele é transportado para o fígado para fornecer glicose pela via gliconeogênica. E tudo isso depende da demanda energética. Então, aqui o exemplo da via aeróbica, de produção de energia. Para finalizar, acho que essa parte não é tão complexa, que a gente consegue aplicar bem no objetivo. Então, bem no nosso dia a dia, né? Os objetivos foram definir o conceito de metabolismo. Então, se você não anotou, anota aí agora. O que é metabolismo? É o conjunto de reações de síntese e degradação que mantém o nosso organismo vivo, com capacidade de crescer e se reproduzir. Diferenciar anabolismo de catabolismo. Anabolismo é o processo de síntese, é o processo de formação, é o processo de construção, e ele demanda energia para que isso ocorra. E o processo de catabolismo, por outro lado, é um processo de quebra, é um processo de degradação dos elementos maiores aos elementos menores. Isso acontece, é necessário para doar energia, para que a gente possa ter energia para realizar as funções. E aí a última questão, identificar os principais substratos e produtos de processos anabólicos e catabólicos. Então, os processos anabólicos são processos de síntese. Quais são os substratos? Os substratos são os aminoácidos, os ácidos graxos, que vão formar aí os nucleotídeos, né, também, que vão formar os ácidos nucleicos, que formarão aí os polissacarídeos, né, formarão as proteínas maiores. Já o processo catabólico é o processo inverso. A gente tem aí os macronutrientes, que são aí os carboidratos, os lipídios, e os aminoácidos, por exemplo, que vão formar água, CO2 e grupamento amina, gerando também energia, e gerando aí NADH, FADH, NADPH, para que o processo anabólico possa ocorrer. Então, de forma bem simplificada, metabolismo não é um termo, um conhecimento complexo, nada mais é do que um conjunto de reações de síntese e degradação que nos mantém vivos, nos dão energia quando nós precisamos e captam ou utilizam a energia para guardar ou formar o nosso tecido quando nós estamos em estado alimentado, para que a gente possa manter o equilíbrio e não faltar nenhum nutriente no nosso organismo, tá bom? Espero aí que tenha entendido, que tenha compreendido a aula de metabolismo. Qualquer dúvida, me chama, estou à disposição, dá uma revisadinha na aula, que é uma aula curta.